Graça e paz, Talmidim. Vamos então para o texto de Romanos 9. O texto de Romanos 9. Lemos no vídeo anterior o capítulo 9 de Romanos, do verso 6 ao 33. Como dizem os calvinistas, a criptonita dos arminianos, o calcanhar de Aquiles dos arminianos. Será? Baseado em Romanos 9, os calvinistas dirão que Deus elege incondicionalmente, que ele predestina indivíduos para serem salvos e para serem perdidos. O hipercalvinismo, calvinismo supralapsariano, vai crer inclusive na dupla predestinação, que já na eternidade esses indivíduos estão predestinados. E aqui os calvinistas usarão algumas figuras, a figura de Isaac e Ismael, como que fossem dois predestinados soteriologicamente para a salvação soteriológica, a figura de Jacó e Esaú, a figura de Faraó, como se Deus tivesse preparado Faraó para a condenação, né? Inclusive endurecendo o coração de Faraó, porque para o calvinista Deus decretou a queda e ele acaba sendo autor do mal também. E a figura dos vasos de honra e vasos de desonra, Deus escolheu uns para a condenação, outros para a salvação, e tudo isso baseado, segundo o pensamento calvinista, na soberania de Deus, porque o verso 23 vai dizer: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem me compadecer. Mas será que este capítulo está falando de salvação soteriológica de indivíduos para a condenação ou para a vida eterna? Ou será que esse contexto não está falando, como no vídeo anterior, de uma eleição corporativa? Bom, Romanos não começa no capítulo 9. Romanos começa no capítulo 1. E desde o capítulo 1, Deus já começa a separar aqui os povos. No verso 16, Paulo diz que a salvação primeiro vem pelos judeus, depois pelos gentios. Então, Paulo está falando aqui de duas classes de pessoas, judeus e gentios. Paulo começa a falar no capítulo 2 que há uma vantagem para o judeu, já que a salvação vem dele e a ele foi dado os oráculos de Deus. E no capítulo 3, Paulo vai falar que todos estão encerrados debaixo do pecado, havendo esperança, tanto para gentil quanto para judeu, que o judeu que rejeita a salvação, ele continua sendo nação de Deus, mas não pode ser parte da salvação sem Cristo. Mas há um grupo de judeus que vai ser reenxertado no plano original, né? Aqueles que foram judeus rebeldes, foram quebrados, voltarão para o Israel salvo. E então, no capítulo 4, Paulo vai começar a falar da justificação pela fé e vai tratar da salvação de indivíduo. Ele abre um parênteses. Só a partir do capítulo 9, Paulo volta a falar de Israel. Então, primeira coisa, capítulo 9 não está falando de salvação de indivíduos, está falando da eleição de Israel. O capítulo 9, 10 e 11 de Romanos é conhecido como a Teodiceia, a história de Deus no controle das adversidades que o povo de Israel sofre, mas Deus preservando a nação por causa do plano salvífico e que ele tem na salvação nacional dessa nação, já que essa nação foi eleita em Abraão como povo, e o culminar da redenção se dará em Israel quando Jesus vier reinar, e todo Israel, corporativamente, nacionalmente, será salvo. Isso é muito lógico quando você vai ler o versículo 1. O versículo 1, Paulo, verso 1 e o verso 3, mais especificamente, Paulo diz assim: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos irmãos que são meus parentes segundo a carne, que são os israelitas. E ele vai começar a mostrar os privilégios de Israel. E aqui ele, aí, tratando dessa figura da eleição corporativa, da salvação nacional de Israel,
No versículo 6, Paulo vai usar duas figuras aqui. Isaac e Ismael. Paulo está falando da salvação individual, soterológica de Isaac e Ismael? Não. Isaac e Ismael representam aqui duas nações. Isaac, a nação eleita, que se tornou, por causa da aliança que Abraão fez com Deus, o pai daqueles que gerariam a nação que abençoaria todas as famílias da terra através do Salvador que salvaria aqueles que crescem nele no mundo inteiro. Então, quando se trata aqui de Isaac e de Israel, de Isaac e de Ismael, se trata de nações, e não de indivíduos, até porque não existe em canto nenhum na Bíblia algum indício que Ismael tenha sido condenado ao inferno. Ismael se torna uma grande nação. E a expressão que o texto vai dizer que quando Ismael morre, depois ele próprio ter sepultado Abraão com Isaac, os dois juntos, ele foi sepultado ao seu povo. Isso era sempre uma expressão usada para dizer que a pessoa foi salva, se reuniu ao seu povo. Então aqui nós já entendemos que não se trata de salvação soteriológica, de eleição. Deus elegeu Isaac, a nação judaica, a nação de Israel, por causa da promessa. Depois, nós continuamos aqui e encontramos o texto do versículo 13. O verso 11 diz, antes do 13, porque tendo eles ainda nascido, nem tido feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras não é aqueles que chamam, foi-lhe dito, o maior servirá ao menor. Isso que está falando do nascimento de Esaú e de Jacó. Está dizendo, o maior servirá ao menor. Aí eu pergunto, está tratando de indivíduos? O próprio Deus responde quando Rebeca pergunta o que é que está acontecendo. Deus responde, duas nações há no teu ventre, e o maior, a nação maior, servirá a menor. Porque Esaú, como pessoa, nunca serviu a Jacó. Você lê o Antigo Testamento, não está escrito. Você vê Jacó se prostrando diante de Esaú. Mas Esaú nunca serviu a Jacó. Inclusive, a própria nação edomita, que aqui vai tratar da eleição de Israel em detrimento da nação edomita, ela continuou sendo nação irmã e Deus continuou dizendo que Israel respeitasse os edomitas lá no deserto. Só depois, na época de Davi, que eles se rebelam e o profeta Obadias vai falar que a ira de Deus depois vem sobre Edom, quando Edom despreza o próprio Israel no contexto do cativeiro. Então, Jacó e Esaú aqui não está tratando de eleição de indivíduo, mas de nações. Quando o texto diz assim no versículo 3, amei a Jacó e aborreci Esaú, não está dizendo que Deus aborreceu a pessoa de Esaú simplesmente. Está falando de nações. O texto que está sendo usado aqui é Malaquias, capítulo 1 e 4, e vai falar exatamente de israelitas e edomitas. A nação edomita foi aborrecida porque se voltou contra Deus. Não quer dizer que Deus tem prazer em aborrecer. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então por que Deus aborreceu a nação edomita representada por Esaú e não a pessoa Esaú? Por causa das suas atitudes. Você vai ver, você pode ler todo o texto, que a gente não tem tempo de Malaquias, vai mostrar que foi as atitudes dele que fez com que ele se tornasse aborrecido. Deus não aborrece ninguém por capricho. É a atitude da pessoa que faz com que ela seja aborrecida diante de Deus. Depois, para que o vídeo não fique tão longo, nós encontramos aqui a figura de Faraó. E aqui o texto vai dizer que Deus levantou a Faraó para mostrar a sua glória. Em nenhum lugar o texto vai dizer aqui que Deus tinha prazer em endurecer Faraó, para matar Faraó, para levar Faraó para o inferno, porque aqui também não se fala de salvação individual e nem soteriológica. A palavra levantei aqui, no grego é diatero, que não é categoria. Eu não te coloquei na categoria de alguém para se endurecer e ser perdido. Quer dizer, posição. Você foi colocado nessa posição de governante e porque você endureceu o seu coração, eu vou mostrar a minha glória em você. Porque a Bíblia que diz que Deus endureceu o coração de Faraó é a Bíblia que diz que Faraó endureceu o seu próprio coração. É o que está escrito em Romanos 1. Que Deus insiste com os homens até que eles se endurecem, Deus os entrega.
Orígenes dizia: o mesmo sol que derrete a cera, amolece, endurece o barro. Derrete a cera, endurece o barro. Então, aqui também se trata de algo específico, de Deus se valendo da obstinação e do endurecimento de Faraó para mostrar a sua glória no Egito e o próprio coração de Faraó se endurecendo. E depois nós vamos para o versículo 21, onde vai se falar de vasos para honra e vasos para desonra, né? O texto, o verso 22, por exemplo, vai dizer que Deus, na paciência, suportou os vasos para a ira, preparados para a perdição. Esse preparado aqui no texto original não é que Deus os preparou para a perdição, mas que a atitude deles fez com que eles se preparassem, eles se tornassem prontos para o juízo. Porque esse texto aqui também de Romanos 9:22 é tirado de Jeremias 18. E o contexto de Jeremias 18 é nação. O vaso está na mão do oleiro e depois se esparramava e se fazia outro vaso. E o próprio contexto vai dizer que o estar na mão do oleiro dependia da atitude da nação em obedecer ou desobedecer a Deus, em se entregar ou não se entregar a Deus. Nada está falando de salvação de indivíduos e que Deus está preparando vasos para a condenação. Se tornar vaso para honra ou para desonra depende daquele que está recebendo a oportunidade de estar nas mãos de Deus ou se afastar das mãos de Deus. O Paulo vai usar essa própria figura em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 21, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Então, se tornar um vaso para a honra depende de quem vai se purificar. E depois ele diz, verso 23, para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, que para sua glória radiante preparou. Note que os vasos de honra não falam que foram de antemão preparados para a desonra, ou para a ira, ou para a perdição. Eles se tornaram esses vasos de desonra, por rejeitarem o projeto. Os vasos para a honra que foram preparados de antemão. E quem são esses vasos para a honra? Os vasos de Efésios capítulo 1, eleitos em Cristo, predestinados em Cristo. E quem são os que estão em Cristo? O texto de Efésios vai dizer, tendo nele crido, os que creram. Então, esse texto está falando da eleição corporativa de Israel e não de indivíduos para a salvação. E tudo se resume no verso 33, eu termino aqui, para o vídeo ficar gigante, quando Paulo diz, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que nele crê não será confundido. Depende de crer. Aquele que crê é eleito, é vaso de honra, porque ele está incorporado no grupo dos eleitos, na igreja que é eleita, não indivíduos pré-determinados para a salvação ou para a condenação, sem falar que o texto de Romanos 9 está falando da eleição de Israel como nação e não de indivíduos para serem salvos, porque foram predestinados para a salvação ou predestinados para a condenação.